Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero iniciar fazendo um agradecimento, né? Agradecendo especialmente a Simone, a professora Simone e ao professor Arthur, pelo convite, pela confiança, né, no nosso trabalho, e de forma também muito carinhosa, as professoras Adele, Elândia e Júlia, né, que estão presentes aqui, com as quais a gente divide, né, as alegrias e as nostalgias também, né, desse percurso, mas que a gente divide mais alegria, né, a gente tem muita coisa interessante que a gente vem descobrindo nos últimos tempos, nos últimos períodos, né, através da estética lukácsiana, desse encontro, desse feliz encontro. E, de forma muito especial, quero agradecer também ao professor Deribaldo Santos, né, que é um grande estudioso e um importante orientador, e a minha orientadora, que foi a orientadora do meu trabalho de doutorado, a professora Jaqueline Rabelo, né. Ambos eu considero como sendo meus orientadores, né, embora a orientadora formal tenha sido a professora Jaqueline, mas o professor Deri também me auxiliou muito nesse processo, e eu agradeço gentilmente a ambos, né, pelo carinho, pela atenção e pela amizade que extrapola os muros da academia. E aí, eu vou desligar um pouquinho para a gente se concentrar, desligar a câmera, para a gente se concentrar mais no texto mesmo. Então, eu também quero, antes de iniciar a apresentação, prestar, né, assim, a minha solidariedade, expressar a minha solidariedade, né, a todas as vítimas, aos trabalhadores e às trabalhadoras, né, nesse difícil momento histórico que a gente vivencia, né, quando a gente tem no Brasil mais de quase 68 mil pessoas mortas, né, e aqui no estado do Ceará a gente tem quase 7 mil mortos, tem 6.700, né, e um quebradinho aí. Então, a gente expressa a nossa solidariedade nesse difícil momento, né? Tantas vidas, tantos pais, tantas mães, tantos irmãos, os amores da vida de alguém, né? Que tiveram a sua trajetória encurtada devido a esse momento tão complicado e assim, a gente tendo uma direção tão pouco responsável. Aí eu quero iniciar dizendo que esse é um trabalho que foi desenvolvido, esse aqui é o fruto da minha tese de doutorado, que foi defendida no ano passado, em 2019, né, na Universidade Federal do Ceará, sob a orientação da professora Jaqueline, que aqui está, e hoje a gente vai apresentar um recorte dessa tese, né, que é o realismo de Honoré de Balzac como prova da imanência humana. E, então, para iniciar esse momento, eu gostaria de evocar aqui a voz de um poeta, de um cordelista nordestino, cearense, né, um grande escritor por quem a gente tem muita estima. Eu vou recitar só uns trechos, porque é muito longo e a gente tomaria muito tempo, né? E a gente tem muitas outras discussões. Falo sobre uma doença infecto-contagiosa, provocada por um vírus de ação muito maldosa, coronavírus chamado, com um governo descuidado, pôs o mundo em polvorosa. Eu aqui de quarentena, não sei onde vai parar. Receber notícias ruins daqui e de outro lugar. Família toda unida, amigos sem despedida. Quero de novo abraçar. Mas o governo cortou os programas sociais, na educação, saúde, dinheiro não bota mais. E cortou a assistência, destruiu a previdência. Pesquisa ele não quer mais. Aqui o governo gastou o dinheiro com banqueiros, mais de 1,6 trilhão, precisamente
1 trilhão e 600 bilhões de reais em 2020. O orçamento foi ligeiro, 6% para a saúde. Educação não se ilude, sofreu corte sorrateiro. Escrevi nesse cordel, pandemia que eu vi. Quando o poema eu cantei, ela ainda estava aqui. Lembrando todo momento, nesse frio isolamento, amor que nunca esqueci. O autor desse cordel, né, o nosso querido professor Luiz Távora, professor aqui da Faculdade de Educação da UFC, e o título do cordel é Epidemias e Pandemias do Mundo em 130 estrofes de cordel. E a professora Adélia vai disponibilizar aí no chat para vocês terem acesso, né, porque é um texto bem recente, foi publicado agora. Então, vamos lá. Para essa exposição, eu pensei em dividi-la para a gente compreender melhor, considerando que eu até conversava isso com a Simone hoje à tarde, né? Que para a gente trabalhar o Balzac, a gente precisa de muito tempo, né? Porque é uma obra muito extensa e a gente tentou fazer um recorte dos pontos que são mais significativos para o que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, eu fiz uma pequena introdução, dividi um ponto 1, intitulado Lukács e o Realismo, o ponto 2, Honoré de Balzac e a Comédia Humana, e o 3, a gente vai tentar demonstrar o realismo lukácsiano na literatura de Balzac. Por fim, as referências. Trouxe aqui, né, uma imagem para a gente iniciar, do Marx, do Lukács e do Engels, né, o nosso chão teórico, digamos assim. Então, os fundamentos da nossa pesquisa. Nós partimos da compreensão ontológica marxiana, lukácsiana, sobre a constituição histórica, social do homem. Nesse sentido, a arte, né, ela é vista à luz do pensamento de Lukács e ela está comprometida com o desvelamento do real. Eu trouxe aqui para vocês um cordel, né, que nos mostra, nos desvela o real, né, no atual momento que a gente vive, como os recursos são distribuídos, quem são as pessoas que mais sofrem com essa pandemia, né? E aí a pergunta que não quer calar, né? Por que Balzac? Não apenas porque Balzac era o escritor preferido do Marx, do Engels e do Lukács, não por isso, mas principalmente porque o Balzac, ele representa o real de uma forma, na sua totalidade, né? De forma dinâmica e contraditória. Aí a gente passa para esse ponto 1, que seria Lukács e o realismo. E eu trago aqui um trecho de uma obra do Lukács, né? História e Consciência de Classe, no pós-fácil que ele faz em 1965, né? Ele renega essa obra e depois ele faz um pós-fácil explicando por que ele renega essa obra, né? E aí ele diz, Fausto tem realmente duas almas no seu peito. Por que é que um homem, ainda por cima normal, não teria o direito de ter em si várias tendências intelectuais contraditórias, quando, em plena crise mundial, se prepara para passar de uma classe social para outra, né? A gente vai ver ao longo da exposição que o Lukács foi uma figura polêmica, né? Foi uma figura que viveu muito e uma figura que colecionou ao longo de sua vida afetos e desafetos, muitos desafetos, né? E suas tendências intelectuais contribuíram para esses desafetos. Aí a gente fez um resumo rápido, né? Até porque a professora Adélia já falou na aula passada, o próprio Deri também, né? Mas a gente vai dar uma pincelada geral, né? Lukács nasceu e faleceu na Hungria, nasceu em 1885 e faleceu em 1971. Como a gente pode ver, teve uma vida longa, né?
Filho de uma família próspera, seu pai era um banqueiro próspero, né? E isso proporcionou a ele ricas experiências com as artes, com a literatura. Então, ele teve uma formação intelectual muito abundante, né? E isso contribuiu, isso colaborou muito para a sua produção juvenil e para a sua produção madura também, né? E Lukács tem sim uma grande importância para o desenvolvimento do marxismo. A sua obra se põe contra todas as formas de cultura que vulgarizam a vida humana e é um convite à transformação consciente da realidade social. E aí eu trouxe para exemplificar um pouco mais a trajetória intelectual do Lukács, que a gente não vai ter oportunidade, tempo aqui mesmo, né, de desdobrar, mas eu trouxe esse trecho do Nicholas Tertullian, em que ele diz que a evolução intelectual de Lukács oferece uma imagem singular da formação e do devir de uma personalidade nas condições agitadas de um século não menos agitado, né? Por sua complexidade e pelo seu caráter dramático. Lukács enfrentou as mais variadas experiências espirituais e aparentemente as mais heterogêneas. Sua biografia intelectual é por demais sinuosa. Lukács, em seu tempo histórico, ele atravessou duas grandes guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele começa, como a gente pode ver, tendo ele foi um homem que teve ricas experiências, como a gente citou anteriormente, e depois ele faz a sua viragem, né, depois que ele entra em contato com a obra do Marx, então isso acaba fazendo com que as suas experiências espirituais, como foi dito aqui pelo Tertullian, elas sejam bastante variadas, né? E aí a gente trouxe aqui rapidamente também, né, o Goldman, ele diz que o Lukács percorreu sozinho a filosofia clássica, né, através de suas obras. Na aula passada, a professora Adélia citou, né, e aí, só para a gente compreender melhor a defesa do Lukács em relação ao realismo, é muito importante que a gente compreenda um pouco da sua trajetória, né. Sua primeira obra, não sua primeira obra, essa não é a sua primeira obra, sua primeira obra é o desenvolvimento do drama, né, uma obra voltada para a questão do drama, mas essa daqui que vai ter uma correspondência maior, digamos assim. A Alma e as Formas, em que ele está sob uma forte influência de Kant, a teoria do romance, a influência é hegeliana, inclusive é uma obra conhecidíssima entre as pessoas que estudam o romance, elas conhecem bem mais esse Lukács pré-marxista do que o Lukács depois de História e Consciência de Classe, né? História e Consciência de Classe é uma obra que vai ter uma perspectiva mais marxista, embora o Lukács vá renegá-la, né? Mas é aí que ele começa a sua trajetória, digamos assim. E aí há um retorno à estética, que foi a sua atividade inicial, como a gente viu lá no início, né? Porém, essa volta à estética, ela está ligada com um compromisso a uma determinada defesa de uma política cultural. Não é a estética pela estética, a arte pela arte. E aí a gente chega em uma década que é decisiva para a obra lukácsiana, né? Todos os estudiosos e um pós-1930, né? É nesse período, em 30, quando ele está em Moscou, que ele tem acesso aos cadernos filosóficos de Lenin, aos manuscritos econômico-filosóficos de Marx e as cartas entre Marx e Engels, né? O conhecimento dessas obras causa um abalo sísmico, né? Podemos dizer assim, em Lukács, e há uma redefinição do seu pensamento. Ele passa, então, a negar suas obras anteriores e
passa, depois do acesso a esses materiais, a esses documentos, ele passa a se dedicar a um tipo de defesa diferente. Aqui que vai aparecer o realismo, né? E aí ele passa a censurar suas ideias de história e consciência de classe. E aí a gente chega no realismo crítico versus realismo socialista. Obviamente que esse retrocesso que eu fiz, essa retrospectiva que eu fiz aqui anteriormente, ela é bem rápida, porque a vida do Lukács, como a gente já disse aqui, ela é longa, né, cheia de altos e baixos, e a gente teria muitos elementos, mas eu tentei focar nos elementos principais para a gente chegar aqui no realismo, que é o cerne da nossa discussão, né? O Lukács vai defender o realismo crítico, que seria o realismo burguês, que é o herdeiro de uma tradição literária antirromântica. O realismo crítico seria tudo que foi construído ao longo, né, dos anos pela humanidade, e essa posição ela vai entrar em um conflito direto com o realismo socialista, cunhado em 1900, esse termo é cunhado em 1934, por Gorky e Zadnov, né, que são os principais articuladores dessa corrente, né, na União Soviética, e esse realismo socialista, ele, embora o nome pareça, né, algo assim interessante, bonito, mas ele tem uma compreensão de que o romantismo revolucionário é parte integrante da criação literária e da crítica revolucionária. E o Lukács, ele rompe com essa compreensão. Ele entende que o realismo é herdeiro de uma tradição literária antirromântica, né? Não há condição de se misturar a água com o vinho nesse momento. E aí ele vai desenvolver a sua concepção estética, né? Nesses agitados anos 30, né, tendo como base a tradição hegeliano-marxista da totalidade sobre as partes e da unidade dialética entre essência e aparência, conteúdo e forma. O Lukács vai defender que, para fruirmos a grande arte, é muito importante que aquela experiência artística ela esteja unida com esses pares, né? Não pode priorizar a essência e esquecer a aparência, ou priorizar o conteúdo e deixar a forma de lado, ou só a forma e deixar o conteúdo de lado. Por isso, ele vai entrar em flagrante oposição, né, a duas dimensões estéticas que ele considera deletérias, perigosíssimas à fruição da grande arte, que é o naturalismo e o expressionismo. É muito importante que a gente, quando estuda as escolas literárias, mesmo quem não fez o curso de letras, mas eu creio que quando a gente lê em materiais diversos, ou mesmo quando a gente está no ensino médio, a gente aprende muito nas escolas literárias, assim, realismo barra naturalismo, né? E é interessante que a gente diga que esse realismo não corresponde a esse realismo barra naturalismo que a gente vê nos livros, né? Que há uma diferença bastante significativa entre ambos, né? O realismo, ele vai trazer a vida, vou usar um termo aqui do Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? E o naturalismo, ele vai estar muito próximo, né, daquela tendência biológica, digamos assim, né, do peso que a biologia, que o positivismo, né, que as inclinações orgânicas vão ter. E Lukács vai rejeitar isso, né? E o expressionismo, ele vai dar uma vazão muito grande às emoções, né, ao subjetivismo. E, obviamente, o realismo se põe contra isso, né? Das obras do Lukács, eu achei importante destacar realismo crítico hoje. É uma obra polêmica, porém, para nós compreendermos a defesa do Lukács
pela ideia, a ideia de processualidade ao próprio Balzac, é importante a gente conhecer essa obra, né? Porque nessa obra ele vai se opor ao recurso da alegoria, né, tão presente nos escritores naquela época, ele vai se opor também à vanguarda, né? Ele entra aí em confronto e vai dizer que escritores como Musil, Camus, Beckett, Joyce são representantes do anti-humanismo e do anti-realismo. Num primeiro momento, ele coloca o Proust e o Kafka nesse mesmo, ele coloca todos juntos, mas depois ele reconhece que fez uma crítica severa demais a esses dois escritores, Proust e Kafka, porque esses eram potencialidades artísticas daquele momento, diferente de Beckett, de Joyce, de Camus, né, que representavam, sim, o anti-humanismo e o anti-realismo. É interessante que a gente compreenda que a estética lucatiana, ela tem como fundamento principal para a grande arte o humanismo, né? O centro dela é o humanismo. Então, uma obra que se opõe a isso, ele também rejeita, né? A partir de então, Lukács vai defender e vai compreender que a ideia de processualidade histórica está presente nas obras do Balzac e é ela que representa na sua integralidade o realismo, né? Aí eu trouxe para cá dois elementos que caracterizam o realismo, que é a tipicidade e o método narrativo, né? Esse debate sobre os tipos não é um debate novo, e aí o Lukács ele vai priorizar, né, a compreensão marxiana, que dá ênfase ao tipo típico, que é definido como um exemplar que exprime com a máxima clareza a verdade da sua espécie. Nós vamos ver na obra balzaquiana determinados elementos que exprimem com clareza a verdade da espécie humana, concentra em si, sem perder sua singularidade, obviamente, né, os elementos que exprimem a espécie, né, dialoga com o universal. E aí ele vai eleger o método narrativo, que é o método participante, né, em oposição à descrição naturalista, onde se é um espectador. Ele vai dizer que a descrição, ela rebaixa os homens ao nível das coisas, e a narração, ela distingue e ordena. É interessante também que a gente compreenda que os textos balzaquianos, obviamente, eles têm descrição, né? Para que a gente entenda como se dá, por exemplo, como é a pensão Vauquer, do Pai Goriot. Ele vai descrever, fazer toda uma descrição, vai fazer com que você viva aquele universo, né, de pobreza, de miséria. Ele vai conduzindo o leitor a compreender que aquele ambiente, né, ele retrata as pessoas que moram ali. Claro que, a partir de então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a narração, ele vai contar a história das diferentes personagens que habitam aquele lugar tão mesquinho, tão pobre, né? Ele vai descrever as personagens, descrever o local e vai contar, e vai narrar a partir disso, né? E aí, para defender as personagens, o Lukács vai se apoiar na tese de Engels, que é o que a gente acabou de ver, né? Cada sujeito é um tipo, e cada personagem tem uma identidade pessoal, própria, singular, né? Os sujeitos são concretos, são sujeitos históricos, né? Não são sujeitos que são de outro mundo, não são anjos, não são demônios, são pessoas, são seres humanos que passam a desenvolver atitudes que podem estar mais próximas, digamos assim, do que a gente considera que seja uma atitude
demoníaco, de um demônio, né, no nosso linguajar. Mas ele vai dizer que as personagens construídas pelo Balzac, elas representam a tese, elas confirmam a tese engelsiana, né? Eu trouxe também, para a gente compreender um pouquinho, essas três importantes obras do Lukács, né, que a gente até já citou anteriormente, que é a teoria do romance, o romance como epopeia burguesa e a consolidação marxista, que é o romance histórico, 1936, 1937. Para tanto, Lukács vai resgatar a figura de Walter Scott, né, fazendo um paralelo entre Walter Scott e Balzac. O que esses dois homens têm em comum? Walter Scott, ele vai trabalhar a história anterior ao seu tempo, ele vai contar a história através da literatura, mas antes dele. Balzac, não. Balzac, ele vai contar a história do momento presente, a história que está se passando ali, da qual ele é partícipe. Aí a gente vai para o segundo ponto, que é Balzac e a comédia humana. Pronto, esse aqui é o Balzac, eu vos apresento Honoré de Balzac, né? Compreendendo que Balzac não tinha esse "de" no seu nome, mas é um sinônimo de, né, da aristocracia, ter o "de", ele fez um arranjo lá, diz que a família dele era uma família que, de fato, pertencia a uma linhagem antiga, aristocrática, e colocou o "de", né? Acrescentou o "de". Eu trago aqui para a gente uma lâmina que que um dos maiores estudiosos sobre Balzac, que é o Paul Gribbe, ele nos diz que a denúncia que Balzac faz contra a civilização burguesa é completa. Todas as enfermidades incuráveis, seus vícios e úlceras foram colecionados e estudados de todos os ângulos, de todos os pontos de vista. Balzac abrangeu o político, o econômico, moral, cultural e humanitário, provando que o regime da burguesia não pode ser aceito como o caminho normal do desenvolvimento humano. O vil poder, a cobiça e o dinheiro enchem Balzac de espanto e receio pela sociedade do futuro. Que será das próximas nações dentro de 50 anos? Imagine dentro de 200 anos, né? Que o que nos separa do Balzac é mais 200 e poucos anos, né? Então, como se pode crer nas histórias dos liberais acerca da indiscutível superioridade da civilização sobre a velha ordem? O Gribbe nos resgata essa figura balzaquiana, essa figura de Balzac, como um ser que, a gente vai ver mais adiante, apesar de se identificar com a aristocracia, ele faz a denúncia dessa civilização, desse povo, né, de todas as suas enfermidades. E aí a gente faz aqui um rápido passeio pela vida do Balzac. Balzac nasceu em 1799, morreu em 1850, ele havia feito 51 anos em maio, morreu em agosto, né, poucos meses, 3 meses de 51, né, de 51 anos. Balzac era um provinciano, né? Muito importante que a gente deixe isso claro, né? Ele nasceu numa província, ele não nasceu em Paris, mas em 1814 ele se transfere para Paris com a família, né? Vai estudar em Paris, e aí ele, ao encontro dele com aquele mundo, né, que o fascina, um mundo cheio de homens, de casas, de romances, e ele vai aos poucos se forjando ali um artista genial, porém extremamente incompreendido pela família, pelos seus parceiros, né? Ele não é um homem que recebe, que tem a glória em vida, digamos assim, né? Seus primeiros escritos, assim como Lukács, ele também renega, não aceita que ponha o nome dele naqueles escritos, porque ele diz que aqueles textos foram textos escritos muito rapidamente para saldar algumas dívidas, e ele não aceita, né? A gente destaca aqui a vida sentimental de Balzac, por quê? Porque ela teve uma influência muito
significativa na escrita das suas obras. Essas mulheres que a gente vê, todas elas tiveram uma importância muito grande para a vida do homem Balzac e para a obra do escritor Balzac, né? São mulheres que são mais velhas, a primeira, Laurie de Berny, era mais velha do que ele, 25 anos, né? Alguns biógrafos dizem que devido ao relacionamento tão difícil que ele tinha com a mãe dele, né, que nunca o aceitou, que nunca o viu bem, ele possa ter desenvolvido essa curiosidade, digamos assim, por mulheres mais velhas. O certo é que essas mulheres influenciaram a escrita do Balzac. Laurie de Berny, os pais, ela foi uma importante fonte histórica para Balzac, porque os pais dela eram, o pai era arpista do rei, né, e a mãe era camareira, então ela tinha muitas histórias, os pais dela contavam muitas histórias do que se passava, né, com os reis, e Balzac foi aproveitando tudo isso para suas obras, né. Aí merece destaque a última, que é a Condessa de Ranscar, né, que foi a última mulher com quem Balzac se relacionou. Ele, por incrível que pareça, o sonho do Balzac era casar, né, aquela época era o sonho das mulheres casarem, né, mas era o sonho do Balzac casar com uma mulher mais, que tivesse uma condição financeira melhor, e ele alcançou esse sonho com a Madame Ranscar, Condessa Ranscar, aliás, com quem ele teve um relacionamento, eram mulheres casadas, né, todas tinham um compromisso, e mesmo assim ele tinha essas relações, e elas deixaram frutos interessantes, porque a grande parte da comédia humana, Balzac sempre dedica a alguma mulher que passou pela vida dele, e as mulheres, os críticos e os biógrafos dizem que foi dado para as mulheres, o tempo do amor foi duplicado depois do Balzac, porque as mulheres, elas tinham tempo de vida para o amor até os 20 anos, né? E a partir de então já estavam envelhecidas. Balzac, ele estendeu para os 40, 50 anos, né? Ele estendeu isso, então, acho que é o Otto Maria Carpo, que diz que as mulheres da modernidade jamais poderão pagar Balzac por isso, né? Suas mulheres não são aquelas chorosas, aquelas são mulheres fortes, que enfrentam a vida, né? E que não vivem apenas em busca de um casamento, né? Aí, a maturidade artística do Balzac se dá por volta de 1833, que é quando ele começa a utilizar o recurso de fazer com que as suas personagens apareçam e reapareçam em várias obras. Algumas das personagens balzaquianas aparecem muitas vezes, como, por exemplo, o Dr. Bianchon, como o Lucien de Rubempré. São personagens que aqui eles morrem, renascem no outro, aqui eles são pobres, no outro eles são ricos, então eles vão entrando e saindo da história, né? E Balzac, ele não se permitia ser chamado de romancista, ele se intitulava historiador de costumes, né? Porque ele diz que o historiador de costumes faz o esforço para não faltar com a verdade e não pervertê-la com acordos dramáticos. A arte não estaria submetida aos ditames de ninguém. Aqui a gente expõe que o Balzac seria o Homero da sociedade francesa, tamanha é a sua importância. No entanto, ele não foi reconhecido por essa sociedade, nunca foi, não recebeu os devidos elogios em vida, morreu cheio de dívidas, né? Mas ele deixou uma obra extremamente poderosa, né, que faz essa transição entre romantismo e realismo, né? O gênero romance existe antes e depois de Balzac. Antes de Balzac são as histórias extraordinárias, né?
são aquelas histórias que fazem com que a gente saia desse mundo real, porque esse mundo é muito doloroso, esse mundo é muito triste, então cria-se um mundo particular, né? Um mundo em que lá eu posso ser feliz, aqui não posso, mas no outro posso. E aí a história, os romances depois de Balzac, né, que passaram a ser o espelho do nosso mundo, das nossas casas, dos nossos quartos, o espelho da intimidade humana, né? Ele disseca tudo isso de uma forma bastante verídica, né? Ele é um crítico agudo daquela sociedade. O ineditismo da obra de Balzac é que a expressão do cotidiano passa a fazer parte. Até então, né, contava-se o que havia passado, e agora ele está, a partir de Balzac, a vida cotidiana é quem começa a exercer é quem passa a ter a importância maior. Importa também lembrar que os romances de Balzac, né, a gente usa romances, mas talvez fosse até mais interessante usar narrativas, porque são contos, são novelas, são romances, são textos diferenciados. Eles desafiam a compreender a objetividade e a subjetividade. Aqui a gente não está falando de um escritor que contempla apenas a objetividade, a vida concreta, material, não. Ele também observa. Oi? Oi? Não, nada. Oi? Não. Posso continuar, Arthur? Sim, Leia. Pode sim. Ah, desculpe, porque eu ouvi uma interferência e pensei que vocês não estavam mais ouvindo. Estão ouvindo? Estamos ouvindo você e a interferência. Ah, tá bom. Agora só a mim, né? Agora? Só te. Pronto. Então, e aí importa lembrar que a obra do Balzac, ela vai fazer esse contraponto entre o princípio da honra e o princípio do dinheiro, né? Aqui a gente traz a Comédia Humana, que é de 1842. Em 1842, o Balzac, ele reúne os seus textos em várias, a gente vai ver mais adiante aqui, em vários tipos de estudos, né? E dá o nome, se vê autorizada a dar o nome de Comédia Humana. Ele diz que se inspira em Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, né, com o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Ele também faz esse percurso, mas a dele é algo apenas humano. Essa comédia humana, né, ele vai reproduzir os tipos humanos, a vida íntima e o mobiliário social da França. E ele próprio, porque o Balzac, ele era um homem que tinha, apesar de se sentir sempre muito rejeitado, mas ele tinha uma confiança muito grande no talento dele. Então, ele próprio diz que ele admira Walter Scott, mas ele diz que está para além do Walter Scott. E diz que o maior romancista do mundo é o acaso, né? Não é à toa que ele vasculha, né? Ele anda nos bondes, ele vai em Sorbonne, ele vai nos cemitérios, nos diversos locais, para buscar ali as histórias, escuta as pessoas nos bares, nos cafés, vai pesquisar, traz o nome daquelas famílias mais importantes da França e bota dentro da sua obra, né? Por isso que ele diz que ele é apenas o secretário, ele está secretariando a história da França, né? O sonho dele era escrever 137 obras, mas ele só conseguiu 88, né? Devido à sua curta vida, ele adoeceu e fazia muitas viagens para a Rússia, porque a Madame Hanska era russa, e aí ele adoeceu muito rapidamente e veio a falecer. Em algumas traduções, a gente vai encontrar que são 87 obras, em outras 89. Para a minha tese, eu trabalhei a tradução do Paulo Ronan, né, que é das edições Globo, e aí são 88. Eu deixei as outras de lado e fiquei só com essa.
E aí a gente percebe que o grande problema histórico se traduz no problema estético para Balzac, né? Por isso que a sua importância é muito grande dentro do realismo. Bom, como é que ele divide a obra? 1842, né? Estudos de costumes, estudos analíticos e estudos filosóficos. Apenas os estudos de costumes é que se subdividem em cenas da vida privada, cenas da vida provinciana, cenas da vida parisiense, cenas da vida política, cenas da vida militar e cenas da vida rural. Percebam que ele não deixou nada, né? A vida privada, a província, a cidade de Paris, a vida política, a vida militar, a vida rural, onde a história estava acontecendo, ele foi lá. Né? E escreveu a partir, as suas obras se dividem, né? Eu não trouxe aqui a divisão, até comentei isso com a Simone à tarde, porque são 88 obras, se a gente for colocar aqui, a gente iria usar o tempo, né? Usar muito tempo para isso e sobraria pouco tempo para outras questões. Mas essa divisão, ela está feita na minha tese, se vocês se interessarem, podem pesquisar, vão encontrar lá quais são as obras que pertencem às cenas da vida privada, cenas da vida provinciana, né? Está tudo dividido lá. Bom, a comédia humana é compreendida pelos diferentes escritores, críticos, literários como a tragédia do dinheiro, né? É um documento que registra a existência, a marcha e a luta dos trabalhadores pela sobrevivência, né? Ela traz a organização da sociedade, as suas tradições, o dinheiro e as suas paixões. Balzac, na introdução da comédia humana, ele diz que escreve esse grande monumento à luz de duas grandes verdades, a religião e a aristocracia, né? Ele é um homem religioso, no entanto, isso não o impede de perceber, não apenas de perceber, mas de denunciar, né, as diversas situações em que a igreja oprime. Por exemplo, em sua obra, a gente encontra vários padres, né, em que ele disseca a postura daqueles que são bobos, daqueles que são loucos pelo dinheiro, daqueles que usam do seu poder para poder fazer com que as pessoas mais simples, mais pobres, mais humildes aceitem a sua condição de pobreza, porque a vida é assim mesmo, né? Então, mesmo ele sendo esse defensor, ele vai atacar, né? Então, a história e a crítica da sociedade, a análise de seus males e a discussão de seus princípios. É isso que a comédia humana trabalha. Aqui nós vamos pensar alguns trechos da obra do Balzac, é claro, como eu disse anteriormente, uma obra que perfaz quase 11 mil páginas, né, toda a sua obra, é muito difícil que a gente, aqui e acolá, não se perca, sendo que ele, Balzac, nunca se perdeu, né, nunca repetiu uma figura, nunca colocou uma figura com os mesmos traços. E olha que ele não tinha como fazer um catálogo, né? Não tinha um Word, um Excel, não tinha nada, né? Era tudo na pena. Mas eu tentei trazer trechos da sua obra que nos comprovam de forma mais evidente esse realismo lucaciano, né? Dentro desta obra, né? E aí a gente trouxe aqui essa parte inicial que fala sobre as operações financeiras, né? As variações atmosféricas governam a vida comercial. Há um duelo, então, entre o céu e os interesses terrestres. O Balzac vai dizer que os interesses da terra, né, estão sempre em contraste com os interesses do céu. E aqui, mesmo sendo esse defensor da religião, ele vai dizer aí é no Médico Rural, essa obra é o Médico Rural, Deus é bom. E pelo que os senhores dizem, nos prometeu o reino dos céus, já que os ricos ficariam com o reino da terra, né? E aqui, não vou ler a lâmina toda, só mostrar como era a moradia das pessoas, né?
Ilustre vale de caliças, sempre a cair, e de sarjetas negras de lama, vale cheio de sofrimentos, de alegrias muitas vezes falsas. Reina ali a miséria, uma miséria econômica, concentrada, gasta, que não tem buracos nem andrajos, mas uma podridão envelhecida. Esses pensionistas faziam pressentir determinados dramas, né? Dramas representados à luz da ribalta, mas dramas vivos e silenciosos, que faziam escaldar o coração, dramas contínuos. Aqui, ele está retratando principalmente aqui o drama do pai Goriot, né, que é esse texto é tirado desta obra, né, que é uma personagem, talvez, uma das obras mais fortes de Balzac, né, um pai que é abandonado pelas filhas, gasta tudo com as filhas e elas, nem na hora da morte, elas podem ir vê-lo porque estão cansadas de uma festa. Então, ele vai, ao longo desta obra, ele vai trazendo o drama de dor, o drama do abandono, né? O drama da importância que se tem dentro da sociedade, mesmo que para isso você tenha que abandonar as outras pessoas. E aí a gente traz também um pouquinho da jornada de trabalho, né? Que esmaga o corpo, tira ao pensamento sua ação purificadora. É um trabalho tão pesado nos camponeses, da obra Os Camponeses, né? E a força do dinheiro. Aqui na obra Honorina, ele vai dizer que um determinado local havia sido reformado, arranjado e mobiliado com a celeridade que se explica em 3 palavras. Paris, operário francês, dinheiro, né? Quando se tem dinheiro, todas essas questões são rapidamente resolvidas, né? Aí ele diz, Paris é o único lugar do mundo onde se pode fazer um passe de mágica como esse. Esse passe de mágica, ele é feito através do trabalho, da exploração do trabalho de outro, porque se tem o dinheiro para fazer isso. E aí, como a gente disse anteriormente, não apenas as questões da objetividade são tratadas por Balzac, as questões da subjetividade também, né? O Balzac vai colocar aqui que as relações de afeto também, elas passam muito pela questão do valor, do crivo do metal, né? O Dr. Bianchon, na Missa do Ateu, ele vai relembrar a sua vida de pobreza, né? Aí ele diz, para ter amigos, é preciso juntar-se com os moços, possuir algum dinheiro. Ninguém quer uma pessoa que não tenha dinheiro perto de si. Ele vai dizer que é sempre bem-vindo quem tem dinheiro, né? E aí, noutra obra, ele vai dizer que os camponeses lamentam os filhos mortos porque perdem uma coisa útil, que faz parte da sua fortuna. Quanto mais adulto o filho, maior o prejuízo para o pai, né? Se ele morreu. E aqui, Balzac também ataca muito a instituição do casamento, né? Ela é muito atacada, né? Muito atacada não no sentido de ser atacada por ser atacada, não assim, mas ele traz à tona essas discussões, esses casamentos arranjados pelo interesse. E aí ele pergunta, né? Quem se casa atualmente? Aí ele mesmo responde, comerciantes, no interesse do seu capital, ou os pobres, né, porque um precisa do outro para empurrar o arado, né. Aí mais adiante ele vai dizer, vem uma moça pobre e namoram, se casam, e passam a vida a debater-se entre o amor e a miséria, né. Os infelizes, privados de afeto, consomem as belas horas da juventude em longos trabalhos. A juventude passa e a única coisa que eles têm disponível é só o tempo para o trabalho. Eles não têm tempo para aproveitar a vida, né? Quem tem esse tempo para aproveitar a vida são os donos do capital, né? Não do grande capital, que ainda não era tempo, né? E aqui ele vai trazer aqui na obra A Vendetta, né? Em que esse casal, Ginevra e Luigi, eles literalmente o filho morre de fome, e aí num determinado momento, quando ele chega em casa, ele percebe que a esposa guardou o último pedaço de pão para ele, mas ele vê que ela está morrendo de fome. Então ele sai para não vê-la morrer de fome, né? É uma obra bem
é bem, a gente fica bem emocionado também lendo. Enfim, e sobre mendigar, né? Ele vai dizer que os pobres são colocados, para eles tem duas opções, a esmola ou o crime, né? Ou eles vão pedir esmola, ou eles vão praticar o crime, né? São inocentes no meio do vício, né? Representam uma civilização em decadência. Até conversava isso com a Simone mais tarde, e a Simone dizia para mim assim, poxa, como é atual, né? E eis aí a profundidade da obra balzaquiana, é a sua atemporalidade, né? A gente compreende, entende essa miséria, né, tão grande, né, na nossa atualidade, em que as pessoas são obrigadas, são colocadas, né, ou para esmolar ou para cometer o crime, porque elas não têm como sobreviver, elas não têm condição de viver, né. E aí, Balzac vai trazer também essa exploração de uma classe sobre a outra. Ele diz, atualmente, muito nos apiedamos da sorte das classes operárias, tidas asfixiadas pelo patrão. O Estado, porém, é 100 vezes mais cruel. O Estado, em matéria de remuneração, leva a economia ao absurdo. Trabalhai bastante, a indústria vos paga na razão do vosso trabalho, mas que dá o Estado a tantos trabalhadores humildes e devotados. Talvez a gente pudesse fazer essa mesma pergunta hoje, né? O que o Estado dá aos trabalhadores, né? E aí, por fim, ele vai dizer que o comércio e o trabalho se deitam no momento em que a aristocracia pensa em jantar, né? Enquanto uns se agitam, a outra classe repousa. Os seus cálculos não se encontram jamais, né? São opostos. E ele mesmo diz, essa observação nada tem de desdenhosa. Uma aristocracia é, de certo modo, o pensamento de uma sociedade, tal como a burguesia e os proletários são-lhe o organismo e a sua ação, né? Daí a necessidade de forças diferentes, porque há um antagonismo muito grande, né? Que produz, aliás, a diversidade desses momentos. Por fim, o Balzac vai trazer também essa questão que é muito importante na sua obra, né, que é desmascarar a hipocrisia. Ele diz que nesta obra, A Missa do Ateu, ele vai, não sei se tem algum historiador aqui na sala, eu já li que não teria sido essa frase que atribuem a Maria Antonieta, né, em que ela diz que o povo pede pão, aí ela diz, mas por que não compram brioches, se o povo está com fome, né? Ele traz isso para dentro da sua obra, não sei se é uma lenda, se de fato ela disse isso, né? O fato é que ele vai dizer, esses imbecis pintados de ouro me dizem, mas por que fazia dívidas? Por que contraía obrigações? Aí ele diz, fazem-me pensar naquela princesa, que ao saber que o povo estava morrendo de fome, dizia, mas por que é que não compram brioches? Né? Você imagine o povo morrendo de fome e parece até uma brincadeira de mau gosto, né? E você perguntar, mas por que eles não compram brioches se eles estão com fome? Né? E aí eu trouxe também aqui um trecho do História da Grandeza e Decadência de César Birotteau, né, que é um perfumista, que enquanto ele tem dinheiro, né, ele Paris tinha um olhar brilhante de confiança para ele. Agora, enfraquecido, ele hesitava em entrar na casa do banqueiro. Quando um lojista chega à falência, o pobre e honesto homem já vendeu o chale da esposa, empenhou os talheres, lançou mão de todos os meios e sucumbiu com as mãos vazias, sem dinheiro, nem mesmo para o advogado comercial, né? Então, enquanto ele tinha dinheiro, ele estava sendo bem recebido, bem acolhido, sendo convidado para as festas. No próprio momento em que a sua situação econômica, ele chega à falência, ele perde
essa prerrogativa. E isso vai ser muito constante na obra do Balzac. Tantos outros textos, como os primos pobres, né? O primo Pons e a prima Bete, né? Você vale o quanto tem. E aí a gente destacou para encerrar a nossa apresentação, uma lâmina sobre Paris, né? Porque Paris é uma personagem na obra balzaquiana, né? Ela deixa de ser um lugar e passa a ter uma importância de uma personagem muito grande. Será que existe amor em Paris? Ninguém aqui tem tempo de fazer sua fortuna. Como poderá alguém entregar-se inteiramente ao verdadeiro amor, que se apodera do homem como a água se apodera do açúcar? É preciso ser excessivamente rico para amar, porque o amor anula um indivíduo. Em Paris, quando certa gente nos vê pronto a pôr o pé no estribo, uns nos puxam pela aba do casaco, outros afrouxam a barrigueira para que quebremos a cabeça ao cair. Né? O menos pérfido é aquele que fica à nossa espera para dar-nos um tiro a queima-roupa. Se salvar alguém, dirão que poderia tê-lo matado. Se seu doente se restabelece, constatará que você conseguiu curá-lo à custa de sua saúde futura. Né? Então, aquelas relações que estão muito imbricadas com o dinheiro, né? O tempo que você gasta para se dedicar a alguém é o tempo que você está perdendo de construir a sua fortuna. Ela é criticada também por Balzac. E aí, por fim, eu trouxe aqui algumas referências, né, não são todas, são apenas, eu pensei aqui as principais, não trouxe todas as obras do Balzac, destaquei só o Pai Goriot, destaquei a análise marxista do Grives sobre Balzac, né, estética do Lukács, cultura e arte do Marx, os problemas do marxismo do Oldrine, né, o Cordel, do professor Luiz Távora, né, a vida do Balzac, pelo Paulo Rona, a estética em Lukács, do professor Deribaldo, e as etapas do pensamento estético, do Tertullian. E, por fim, eu gostaria de trazer esse trecho do Oldrine, né, que ele vai fazer, acho bastante importante nesse momento histórico nosso, né? Todo marxista sincero não pode deixar de ter em grande consideração, seja sobre o aspecto intelectual ou sobre o militante, as diretrizes de trabalho esboçadas por ele. Esse ele aqui é o Lukács, né? Como a sua estética educa-nos para a pesquisa e para a delibação dos valores, para além de toda moda decadente. A sua ontologia e a sua ética servem de antídoto contra o desarmamento ideológico, ensinando-nos não a rendição, mas sim a defesa, demonstrando-nos concretamente, ainda que em meio às circunstâncias sociais temporariamente desfavoráveis, né, que é o nosso caso, a via da resistência e da luta em defesa da humanidade e da obra, né? Nós estamos no momento em que nós precisamos resistir, aliás, desculpa, em defesa da humanidade e do homem, né? Não se render muito facilmente, não se deixar desencorajar pelos acontecimentos, embora eles sejam terríveis. A fala agora é minha, né? Nem pelas circunstâncias que o novo século abre, exibindo exacerbada dificuldade para a causa do socialismo, nem muito menos pelo tom desprezível com o qual historiografia e a imprensa jornalística proclamam bem alto a dissolução da ideologia marxista, né? Nós não podemos nos render, nem tampouco nós podemos deixar de ocupar, hoje pela manhã, o professor Arthur até fez aqui a propaganda, né, do trabalho que o professor Deribaldo vai desenvolver na Unesp, e aí a Júlia passou um e-mail e ela dizia isso, né, o Deri e ela diziam isso, que a gente precisa ocupar os espaços, né,
esses diferentes espaços precisam ser ocupados, porque nós não podemos nos render, né, a toda uma geração que depende da nossa força, que depende da nossa luta, que depende da nossa defesa pelo que é verdadeiramente humano, né, e em especial, talvez até tantas pessoas que partiram agora e não tiveram a oportunidade, né, de conhecer, não tiveram a oportunidade de, de enfrentar a luta, né, nós temos a obrigação de continuar, de persistir na luta, né. Eu queria deixar essa imagem, né, que é do Van Gogh, A Noite Estrelada, lembrando para a gente que existe sempre um amanhã. Eu quero encerrar com a imagem do Van Gogh e as minhas próprias palavras, né? E as minhas palavras dizem assim: acalmar o coração, sobreviver aos tempos áridos, decadentes, perseguir a coerência, alcançar a lucidez, na cadência do poema, conjugar teoria, militância e afeto, recusar a apatia de quem transforma sentimentos em negócios, ouvir a voz do outro que geme no porão, capturar a réstia de sol, nutrir-se do humano que lateja nas teias do labirinto, aceitar o amor na gradação do crepúsculo, refletir criticamente o movimento do real, que ilumina a teimosa esperança, agir em cada estação da vida revolucionariamente. Então, muito obrigada, gratidão imensa a cada um que ouviu, a cada uma que ouviu, de forma muito especial, como já falei, ao Arthur, a Simone, as minhas companheiras, né, de grupos de estudo, de batalha, de luta, a Elândia, a Adele e a Júlia, e aos professores queridos que representam todos os outros que não estão aqui, Deribaldo, Jaqueline e o professor Luiz, né? Os demais que não estão aqui são representados por eles. E eu peço desculpas porque eu vejo aqui, vi agora que eu extrapolei um pouco o tempo, mas me coloco à disposição para responder, caso eu não saiba responder algo aqui, eu tenho o suporte, né, do professor Deribaldo e da professora Jaqueline, que estão aqui, e alguma coisa que não seja possível, a gente pode pesquisar e responder depois, tá bom? Arthur e Simone, obrigada, e estamos aí. Obrigado nós, hein? Foi excelente aula, muito boa. Obrigada. Alguém tem perguntas? Arthur, Oi, Emanuela, diga. eu gostaria de poder falar um pouquinho, posso? Sim, claro. Eu queria agradecer a aula de hoje, que foi fabulosa. Me fez sentir, né, me trouxe esse momento aí bem catártico de compreender de fato a estética através, né, da exposição sobre Balzac. Eu fiquei, assim, emocionada. Estou muito feliz com esse momento, porque ele vem, né, fortalecendo a luta do serviço social para esse desvelamento da sociedade, dessa realidade. E esse processo artístico de hoje, ele me possibilitou ver que é um processo histórico, que se constrói, que se reconstrói, e que vale a pena participar desses projetos, né, dessas aulas, desses encontros, porque eles vão mostrando para a gente poder identificar qual que é o nosso lugar em todo esse processo. Muito obrigada pela aula, viu? Eu estou muito emocionada, Len. Obrigada. Obrigada também, Emanuela, pela sua participação, e é tão bonito o seu depoimento, né, porque a gente está num momento que é muito complicado, né, a gente fruir da arte, da beleza da arte, não porque a gente não queira, ou porque, mas porque a nossa condição
objetiva, está muito difícil, né? Está muito complicado. A gente está vivendo um momento em que são muitas as pessoas próximas que estão perdendo o emprego, por exemplo, que perderam pessoas queridas, são pessoas que ainda estão no processo de cura da doença. Então, o Marx diz isso, né, nos manuscritos, que o homem privado, né, dessas necessidades básicas do alimento, não dá para fruir de arte, não dá para apreciar o mais belo evento artístico se eu não almocei, por exemplo, se eu não jantei, se eu estou doente. Então, assim, eu fico muito feliz com as suas palavras, né? Elas revigoram o passo para que a gente se fortaleça, né, na luta pela construção de um mundo melhor, né? A gente precisa realmente acreditar que a vida não se encerra, né, nesse momento, que esse governo vai passar, que essa pandemia vai passar, mas que a gente precisa estar fortalecendo, né, os nossos conhecimentos e nosso espírito. Então, eu agradeço a você pela partilha tão sensível. Outra colocação, de ordem mais no campo, né, do educacional mesmo, da escola em si. O Deri, em outras oportunidades, nos colocou, né, para pensar sobre o papel da educação para elevar os estudantes, né, e não para ser uma mera repetição da arte pela arte, para trabalhar um conteúdo. Eu fico pensando o seguinte: Balzac é trabalhado nas escolas? Emanuela, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Pronto. Eu creio, não fiz uma pesquisa nesse sentido, mas creio que não. Veja bem, eu sou professora da educação básica, né? Eu trabalho numa escola da educação básica e quando eu terminei a tese, fui apresentar, né, para exigência, eu sou professora do Estado, então a gente tem que apresentar, né, parte do nosso trabalho. E os colegas professores não sabiam quem era Balzac, né? Então, assim, não é tão acessível, digamos assim. Não que seja uma obra dificílima. A gente diz assim, poxa, às vezes, quando eu vou conversar, os nossos estudantes, eles dizem assim, professor, mas 88 livros, né? Mas existem obras do Balzac que têm 30 páginas, 25, né? Existem grandes, como é o caso, por exemplo, de Ilusões Perdidas, né? Tem, eu acho que 700 páginas, 600, por aí, 600, quase fechando 700. Mas eu também não quero aqui fazer um discurso culpabilizando, né? Apenas conversando com você que eu creio que o Balzac não é tão conhecido, assim como muitos outros escritores. E não acho com isso que seja, digamos assim, às vezes a gente fala e o pessoal diz, por exemplo, o estudante cearense, nós aqui do estado de Ceará sabemos disso, tem que conhecer José de Alencar, né? Que é o nosso maior representante, né? Que apresentou Iracema ao mundo, né? A nossa Índia e tal, faz parte da nossa identidade de cearense. Então, eu não acho que a gente tenha que obrigatoriamente conhecer, mas acho que é importante, por isso, quando me convidam para algum lugar, eu vou para falar do Balzac, ou para falar de outro autor que eu conheço, porque eu acho que, às vezes, a gente não sabe, não trabalha, porque realmente não conhece, né? Então, o Balzac, ele tem um trabalho interessante, muito interessante, por exemplo, com as mulheres.
tendo vivido no século XIX, né, com condições completamente diferentes das nossas, né, mas, assim, são mulheres, como eu disse anteriormente, são mulheres fortes, né, que eu acho que pode ser interessante para ser trabalhado num espaço, né, que trabalha com a questão do feminino, né, pode ser interessante para a gente trabalhar em espaços diferentes com os nossos estudantes, para compreender mesmo, a gente tem alguns estudantes que são camponeses, que são do campo, para compreender também essa questão, para respeitar, participar, né, da sua própria origem. Então, apesar de não ser muito conhecido, eu acho que a gente faz, a nossa parte é essa, né, de fazer essa socialização, de repente de ler alguma coisa, de repente de citar uma frase, e fazer com que a obra possa ir circulando. É isso. Professora, acho que como sua aula foi muito didática, acho que as pessoas têm poucas perguntas para falar, assim. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi até aquele livro de cordéis que você colocou, você começou com ele, né? Você podia falar mais para nós dessa obra? A obra do cordel, né, a Adele compartilhou, não foi? Compartilhou. Isso. Foi escrita, né, pelo nosso mais jovem e mais recente cordelista, o professor Luiz Távora, né? E veja só como, Arthur, a sua pergunta é interessante, como a, a obra se alimenta do real, do cotidiano, né? Porque o que o professor Luiz escreveu? A história, né, no cordel, 130 versos sobre a história das pandemias e das epidemias no mundo, né? E aí, eu penso que ele já está convocado, né? Ele não sabe, mas eu já vou começar a convocá-lo para, quando a gente voltar, né, ele apresentar para os nossos alunos. E aí, eu gosto muito da literatura de cordel, inclusive, eu não sei se o senhor teve a oportunidade de ler a minha tese, mas o texto que abre a minha tese é também um texto de cordel, né, do Leandro Gomes de Barros, né, em que ele vai falar sobre essa coisa do sofrimento humano. E aí, o professor Luiz, ele tem outros cordéis que eu acho que a gente pode, a Jaque está aqui na sala, a gente pode compartilhar, né, Jaque? Que é a história da filosofia, a história da sociologia, a história da geografia, né? Então, assim, é uma forma de... A arte é uma forma de conhecimento, Arthur, né? E aí é uma forma que a gente tem de conhecer a história, né? De conhecer de uma forma, digamos assim, talvez não tão pesada. Eu acho até que o conhecimento do cordel, ele é mais... A forma da gente acessar o cordel, ele é mais rápido do que uma leitura um texto mais longo, né? Embora são 130 estrofes, mas ele é mais rápido, é uma leitura mais corrida, né? E considerando a própria história do cordel, a forma como ele se popularizou no Nordeste, eu, né, cantando as dores do povo, cantando o cangaço, cantando, né, as alegrias, as dores, mas muito presente na vida do nordestino, né? Então, acho que esse cordel, eu vou até... esse cordel do professor Luiz, como os demais que ele escreve, como os outros que a gente tem, eles trazem isso para a gente, Arthur, a possibilidade de conhecer conhecer a história sem nenhum acordo dramático, como a gente viu aqui nas lâminas. O Balzac se recusava a fazer qualquer acordo dramático, né, para faltar com a verdade. Eu acho que é isso que o grande texto, seja ele de cordel, ou seja um romance, ou seja a obra de arte que for, né, acho que o principal ponto, ela se recusa a fazer acordos
dramáticos para perverter a verdade. Então, veja o que ele coloca, por exemplo, a quantidade de dinheiro que foi recebida e o tanto que foi de orçamento para a educação, para a saúde, né? A quantidade de absurda de dinheiro, o que restou para a saúde, o que restou para a educação. Então, é uma denúncia, né, do real, é uma denúncia da situação que a gente vive hoje. Acho que aí a Jaque vai compartilhar os outros cordéis do professor Luiz, para que vocês também possam, de repente, até disponibilizar na página. Não sei se é possível, mas se for, está lançado o convite. Certo, Arthur? Algo mais? Satisfeito. Leia, eu tenho uma questão. Eu gostaria de entender por que se usa essa expressão comédia, né? Porque a princípio, quando eu vejo assim, parece que vai ser uma coisa engraçada, mas tem tanta relação aí, né, catártica, eu quero entender por que essa expressão. Olha, é a Manuela, né? Isso. Pronto. Emanuela, está muito ligada à questão da tragédia, do tragicômico, né? Da tragédia e do cômico no teatro, né? Está ligado à comédia, divina comédia humana, é uma coisa para ser engraçada, né? Porém, ela é trágica também, né? Aí você diz assim, ela tem, a obra do Balzac, você expressou bem, ela tem um efeito catártico muito grande. Eu, ao longo da escrita da tese, em que eu me debrucei com mais, digamos assim, com mais dedicação aos textos, foram muitas as obras em que eu tive que parar assim no meio, porque eu estava profundamente emocionada, né, com determinados relatos, com determinadas questões da vida humana que me emocionavam demais. Por exemplo, O Pai Goriot foi uma obra que me emocionou muito em vários trechos, né? Por exemplo, os diálogos de Ilusões Perdidas, né? Foi muito, causou em mim em muitos momentos isso que você está dizendo, a catarse, né? Aquela coisa mesmo de você se suspender e voltar assim de uma forma mais rica. Então, assim, o termo comédia ele está muito ligado a isso, a esse par tragicômico, certo? Que não impede, né, de causar, de provocar o efeito catártico, né, na gente que está lendo, que está assistindo a peça e tal. Agora, o mais importante dele é porque ele traz que é humano, né, que é a comédia da vida humana, né, seria mais ou menos nesse sentido. Não sei se ficou claro para você, Emanuela. Perfeito, entendi sim. Muito obrigada. Por nada. Leia. Oi, Leia, Simone, sou eu. Oi. Tem uma pergunta da Adele. Adele, você quer fazer a pergunta? Ou nós lemos aqui? Tá. Ele tá aí. Ok. A Adele pergunta o seguinte, Lenha. Lenha pode explanar um pouco mais sobre o que é realismo nas obras de Balzac e como podemos identificá-lo? Eu acho que o realismo na obra do Balzac, Simone, respondendo à pergunta da Adele, eu acho que o realismo na obra do Balzac é exatamente a gente encontrar esses dois elementos que o Lukács vai dizer que sustentam o realismo, que é o método narrativo e a construção da personagem,
do personagem do tipo, né? Personagem, o tipo, né? Esses dois elementos, eles, na minha compreensão, são eles que sustentam o texto balzaquiano, né? Especialmente a criação do personagem, das diferentes personagens que representam em si, né? Eles trazem em si as características universais, né, do gênero, sem perder a sua singularidade. Eles são seres singulares, são seres com suas características próprias, com suas características individuais, mas que representam, que dialogam com o gênero humano. E como a gente até conversou à tarde, Simone, respondendo para a Adele, mas citando o que a gente conversou à tarde, a atemporalidade, né? A atemporalidade dessas personagens é que faz com que a gente, tanto tempo depois, a gente possa encontrar um pai Goriot, por exemplo, ou uma das filhas do pai Goriot, ou a gente possa encontrar, por exemplo, um doutor Bianchon, ou a gente possa encontrar um Rastignac, né? São personagens que a gente vai encontrar na história da humanidade, porque são personagens com suas características singulares, mas que concentram a universalidade ali, certo? Eu destaquei aqui esses personagens porque são personagens muito fortes na comédia humana, né? São personagens que se repetem várias vezes, são personagens que o próprio Lukács elenca como sendo esses personagens que comprovam a sua teoria de que o realismo, né, de que o realismo é o que torna uma obra grande, né? São personagens que não se perdem no tempo histórico, né? E a outra questão, como era que a Adele fez, era sobre não lembro agora. Como é, Adélia? Era como podemos identificá-lo. Mas Como acho que podemos... Como é, Adélia? eu acho que você já acabou respondendo, pelo menos a mim, né? Pois é, eu penso, é interessante, Adélia, porque assim, como é que a gente vai identificar que aquele personagem é um personagem... No texto que a gente discutiu na terça, né, lembra, no grupo de estudo, que o Deri estava fazendo a distinção entre o simbolismo, né? A gente vai trazer aqui uma personagem do simbolismo, por exemplo, como a Ismália. Estou citando aqui a que eu lembrei agora, né? A Ismália é uma mulher, e aí ele começa dizendo, quando Ismália enlouqueceu, queria uma lua pôs-se na torre a sonhar, queria uma lua do céu, queria outra lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de pá em pá. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Por exemplo, estou colocando esse exemplo aqui porque foi o que eu lembrei agora, né? Veja essa personagem, Ismália, e veja a personagem, por exemplo, da prima Beth, lá dos Primos Pobres, né? Que é uma mulher também, né? Que vive tentando sair daquela pobreza, e por isso ela faz toda espécie ela entra em toda espécie de história, de mentiras, né, para tentar alçar da sua condição, né, e ser uma pessoa, além de ser uma pessoa querida, ser uma pessoa de destaque na sociedade, veja que é uma pessoa que ela está lutando, né, ela de fato é uma pessoa viva, é uma pessoa que luta pela sua vida, né, e quando ela faz essa luta pela sua vida, ela traz em si essas características que são próprias do humano. Ela mente, ela ludibria, ela faz acordos, né? Todo tipo de acordo e tal. É diferente dessa personagem que eu acabei de citar, né? Que a grande sonho dela é uma lua no céu, outra lua no mar. Então, seu corpo sobe ao céu, sua alma desce ao mar. Ela alcança a lua do céu e alcança a lua do mar. Então, assim, eu acredito que quando a gente
faz essa comparação, a gente compreende por que esse personagem é um personagem que é realista, digamos assim, esse personagem não, esse outro personagem não é. Porque esse personagem é um personagem que concentra em si tudo o que é humano, né? O que é profundamente humano. Não existe, nós não estamos aqui entre os anjos, entre os santos, nós estamos entre pessoas que vivem as suas dores, as suas alegrias, e por conta disso são mesquinhas, mentem, ou têm gestos nobres, ou ajudam, ou não ajudam. Então, eu acho que é essa a principal característica. Não sei se respondi, Adele, mas é mais ou menos por aí. Professora, posso fazer uma pergunta? Não. O seu microfone tá. Isso. Professora, mas vem uma pergunta. Meu Pois filhinho tá falando atrás, por isso que a voz tá. Na faculdade, eu tive contato com um texto do Balzac que chama Balzac e a Costureirinha. Eu não sei se a senhora conhece, e me impactou muito esse texto. E se a senhora pudesse falar sobre esse texto, eu ficaria muito feliz. Eu acho que ia contribuir bastante com o seu contexto. certo, é a Emanuela? Não, é a Mônica. Ah, desculpa, Mônica. Imagina. Pois bem, Mônica, inclusive, eu acho que eu posso mandar para você, certo? Um trabalho que eu tenho aqui, não é meu, mas é um trabalho bem interessante sobre esse Balzac e a costureirinha, né? Que é bem mais, digamos assim, é bem mais explicativo, bem mais interessante do que a minha própria fala, né? Aí eu acho que, ao longo, a forma, que eu acho que é a principal, talvez a principal, como é que a gente pode dizer, leitura que a gente pode fazer, né? É que é a forma a, como a arte, ela pode nos auxiliar, como ela pode nos ajudar, né, no processo de da vida mesmo, do enfrentamento das dificuldades da vida, né? Não apenas esse que você está citando agora, a costureirinha, mas, mas que ele tá adaptado para o cinema, não tá? Eu acho, Elândia? Esse texto, esse a Elândia tá aí, não tá, Elândia? Tá. Tá sim, Lenha, tá adaptado para o cinema. Pronto. Você tem, Elândia, ele? Olha, eu tinha baixado ele em torrent. Eu posso tentar novamente encontrar o torrent e compartilhar. Pronto. Aí fica para. Foi a Mônica, né? Aí, Mônica, eu posso te enviar, a Elândia te envia o filme, eu te envio essa outra leitura que tem, do Balzac e a costureirinha, certo? Ah, muito obrigada, professora. Por nada.
E aí, Arthur e Simone, não sei se tem mais alguma pergunta, poderia falar um pouquinho só para encerrar mesmo, né? Não sei como é que tá o tempo. Só para encerrar, lembrando que o Balzac, ele também é um escritor que ele marca o realismo, né? Ele marca a história, como a gente viu aqui, o antes e o depois, o romance antes do Balzac e o romance depois do Balzac, né? Por esse ineditismo da exploração das questões da vida cotidiana, né? Eu queria só, acho que rapidamente, pincelar isso, né? Sobre essa questão da vida cotidiana, de como a gente se alimenta, né? Desse cotidiano, como ele faz com que a gente possa, a partir dele, a partir da observação do cotidiano, a partir da compreensão do cotidiano, expressá-lo em diferentes atividades artísticas, né? E aí foi a Emanuela, né, que lá no início a gente estava conversando, e ela falando sobre a questão da escola, né, da atividade na escola. E quem é professor de língua portuguesa sabe como é difícil a gente trabalhar com a produção do texto, né, com a escrita mesmo, porque nós temos um longo período na nossa história, enquanto eu creio, não sei, mas eu creio que a maioria seja aluno da escola pública, como eu, por exemplo, fui, como a maioria, né, que muitos dos que a gente conhece, e aí a gente acaba tendo um determinado limite na nossa formação em relação à questão da escrita. Então, assim, me lembrou aqui o que a Emanuela perguntou lá no início, né, e o que a Mônica falou com o texto da costureirinha, a importância da observação da vida cotidiana para que ela seja expressa da forma, especialmente nesse momento difícil, né? Da forma que a gente pode, num cordel, num conto, numa crônica que se alimenta do cotidiano, né? A crônica é um tipo de escrita que se alimenta daquilo que aconteceu há pouco tempo, uma novela, né? Essa é uma forma muito importante que a gente tem de resgate, digamos assim, dos nossos estudantes, das nossas estudantes que estão passando por um momento muito difícil, né? E que às vezes chega a pensar que a gente pode não ter uma saída, né? Como aquela exortação do Aldrine de que a gente precisa persistir na luta. E aí, essa persistência na luta, eu penso que pode ser através da arte, né? Esse efeito que a arte causa, que foi citado aqui pela Emanuela, né? Ele é muito importante para que a gente possa alimentar o nosso cotidiano. Eu acho que é uma das principais preocupações desse momento histórico, é o alimento do nosso cotidiano, para que as preocupações que nós temos na vida concreta, material, objetiva, que a gente está tendo hoje, que essas preocupações, elas não mitiguem a nossa capacidade de soerguimento, como o professor Deribaldi sempre fala para a gente, né? Capacidade que a gente tem de se elevar desse cotidiano e voltar para ele de uma forma mais rica, para ter condição de intervir nele. Então, eu queria deixar esse convite a cada uma que aqui está, para que a gente possa retirar do nosso tempo, né, do nosso tempo tão difícil, né, tão pesado, cada um de nós aqui está assumindo inúmeras responsabilidades, né, além das responsabilidades domésticas, as nossas responsabilidades como quem é mãe, quem é filho, né, enfim. Então, da gente retirar desse tempo o encontro com a arte, para que a gente possa soerguer, se alimentar, se voltar mais rico e ter mais condição de intervir no real, de intervir na nossa vida concreta, certo? Então, esse é o
é um convite final. Se for na obra do Balzac, muito bem, que maravilha, que alegria. Se não for, existem tantas outras obras que a gente pode e deve conhecer para que a gente tantas outras expressões, né, para que a gente possa alimentar também o nosso espírito, né, para o enfrentamento da luta. Então é isso, Simone e Arthur. Obrigado, Leia. Muito obrigado mesmo. A Simone quer falar alguma coisa antes da gente terminar? Sim, agradecer e também o debate rico, né, com as questões, reflexões que a Emanuele trouxe hoje, a Mônica e a Adele, e a potência mesmo que Lenha nos faz pensar para além de Balzac. Então, foi uma aula, mais uma vez, didática, compreensível e com vários elementos assim, para a gente pensar a educação, a sala de aula, para além das letras, né? Que a gente pensa só leitura, letras. Enfim, obrigada mesmo, Leia. Foi muito bom. Foi bom mesmo. Eu agradeço, né, acho que as suas palavras, Simone, elas são muito precisas, importantes, né? A gente está aqui pensando não apenas como estudantes de um curso, a gente está pensando como ser humano, né? Cada um de nós aqui tem a sua responsabilidade particular, a sua vida, né? Então a gente está pensando a partir disso. A gente está pensando, como já foi citado pelas meninas, para a nossa atividade na escola, para a nossa atividade na universidade, para a nossa atividade como mãe, como filha, como esposa, como irmã, sei lá, para a nossa vida enquanto ser humano, né? Então, eu agradeço muito a você, Simone, ao professor Arthur, né, a todas, como eu já disse, a todos, por, por discutirmos, por tirarmos do nosso tempo um momento para a gente conversar sobre algo tão importante e que às vezes não recebe a devida atenção, né? Então, obrigada e que a gente possa se encontrar em breve, né? A gente possa coletivamente se dar o abraço que por tanto tempo estão nos negando, né? Mas haverá o tempo de chegará esse tempo, né? Então, agradecer às meninas, agradecer aos professores, às professoras, né? E me colocar aqui à disposição, se você precisar, Simone, Arthur, pode entrar em contato. Até a próxima semana. E se quiser mandar qualquer questão também por e-mail, eu fico com a Mônica, né, de enviar o filme e o texto que eu tenho aqui para ela. Tá bom? Obrigada. Muita gratidão. Obrigado.